Vamos lá, a gente chega aqui com mais informações do Fluminense aqui diretamente de Curitiba. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Tá muito frio aqui em Curitiba e a gente daqui a pouquinho tá indo lá pro hotel do Fluminense. Vamos lá, cara, a gente abre aqui falando nesse vídeo aqui sobre transferências, né? Bem, informação divulgada agora há pouco sobre o Guga, tá? O Vitor Lessa deu a informação ali no seu Twitter, estava junto com ele, inclusive, deu ajuda ali na apuração, mas que o Internacional tem interesse na contratação do lateral direito do Fluminense. Já fez duas abordagens nesse ano para poder abrir ali a negociação. E que a mais recente foi uma sondagem com o Internacional já sob o comando do Roger Machado. Só que essas sondagens era por interesse de contratação por empréstimo. E aí o Fluminense estaria recusando justamente porque pagou cerca de 7 milhões de reais, deve estar pagando ainda, né, ao Atlético Mineiro pela compra do jogador no início do ano passado. Eu apurei com algumas pessoas ligadas ali ao Fluminense e que falaram que não chegou nenhum contato, a princípio, pelo menos, pela contratação do jogador, mas que sim teria havido um interesse mesmo por parte do Internacional, mas não tinha chegado uma proposta formalizada. Óbvio, né? A gente sabe que hoje no futebol, ainda mais com a facilidade de comunicação que se tem entre um e outro, né? A proposta só vem quando já está tudo acordado. E o Fluminense não tinha interesse, a princípio, de emprestar o Guga. Eu até fui relembrar, eu e o Lessa estávamos conversando, e, cara, teve no início do ano uma questão pelo Guga do Feyenoord, da equipe da Holanda. E que, segundo o Vene Casagrande, era uma proposta de 27 milhões de reais pelo Guga e que as conversas estavam ali em andamento, mas que não teriam caminhado. 25 milhões de euros. E aí é engraçado o, o, a reação da época. Porque a reação da época foi muito de que o Guga não poderia sair, enfim. Na época, essa notícia foi negada pelo pessoal lá da Rádio Melão, do Saudações Tricolores, de que o Fluminense não teria recebido nenhuma oferta. Mas assim, é um valor muito alto e que obviamente não condiz muito com a parada de hoje. A gente não sabe se às vezes era uma tentativa de valorização e tal, enfim, não sei. Fato é que o jogador hoje está nesse imbróglio. O Internacional pode voltar à carga pelo Guga. Tá, pode acontecer ali de tentarem uma proposta, alguma coisa. Estão avaliando outros nomes no mercado, mas tem o desejo de contar com o jogador. Tem o desejo de contar com o Guga e pode ser que pinte aí uma oferta por um empréstimo. O Fluminense, por empréstimo, acho, só analisando, tá? Eu acho ruim. Emprestar o Guga nesse momento, acho que não valoriza em nada, não. E a gente não vai ter outro lateral direito em reserva, mas que o Guga não esteja bem. Agora, proposta de venda, o Fluminense tem que avaliar bastante, com bastante carinho, qualquer proposta de venda, né? Porque, né, o cenário principal é de que, de fato, uma saída por venda, o Fluminense talvez não recupere nada do valor que investiu na contratação do jogador. Vamos para outra notícia. A gente fala aqui agora sobre o jogo contra o Grêmio amanhã. O Fluminense embarcou por agora, na verdade, por volta das 6 horas da tarde, lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e com alguns desfalques. Alguns já sabidos, alguns que a gente já tinha noção. Por exemplo, a do zagueiro Ignacio. O jogador do Sporting Cristal desfalca o Fluminense por conta de um cartão vermelho recebido no jogo contra o Always Ready da Bolívia, ainda na pré-Libertadores. Como ele tomou uma suspensão, tá fora dessa partida, não joga pelo Fluminense contra a equipe do Grêmio aqui na Libertadores. Como ele foi suspenso lá pelo Sporting Cristal, a suspensão continua nele vindo aqui para o Grêmio, então já era um desfalque que a gente já sabia que teria. Além desses, também Kevin Serna, Nonato e Diogo Barbosa não viajaram. Obviamente,
Não estou citando aqui jogadores que já vinham fora, né? Mas no caso de Nonato, ainda por conta da lesão sofrida lá no jogo contra o Juventude, pelo visto, não era só um probleminha simples na perna. O Kevin Serna foi preservado para não sentir mais dores, mas acho que agora já dá para a gente chamar mesmo de algo mais sério também, porque a princípio, quando eu falei aqui, eu falei, olha, ele tá sendo, aparentemente ele não sente dores, aliás, ele sente dores, mas não tem lesão. Então ele vai ser preservado do jogo contra o Internacional. Provavelmente ainda tá sentindo dores. E aí, vamos lá, né? Se o Fluminense em 4 ou 5 dias não descobrir os motivos das dores do Serna, né? É complicado. Quase uma semana já. E ele sente dores, mas não sente. Mas não tem problema de lesão nas imagens, no exame de imagem, enfim. Mas é um desfalque tanto o Serna, né? E o Diogo Barbosa, por conta justamente da lesão que ele sentiu no jogo contra o Vasco, saiu mancando. A gente tem inclusive aí agora o vídeo gravado pela nossa reportagem do Jornada KTO 1902 do jogador saindo mancando lá do Engenhão. Também tá fora. A gente meio que já imaginava, era um tempo de recuperação muito curto, né? O jogo foi sábado, acabou 11h30, meia-noite, ou seja, já era praticamente o domingo, e em menos de 40 horas, praticamente, o Fluminense já estava treinando e embarcando aqui para Curitiba. Então, enfim, um desfalque que a gente meio que já imaginava, as informações são do GE e do canal do Ilan. Vamos lá, qual o tamanho do problema desses 4 desfalques, além, é claro, de Marcelo, por exemplo? É que o Esquerdinha vai ser titular num jogo de Libertadores. Isso, a princípio, isso é uma chance e que o Esquerdinha não transforme isso em problema. Tá? Essa é a minha primeira análise. Que o Esquerdinha não transforme isso em problema no sentido de ele ser um garoto, um jovem, e que sinta a pressão do jogo. Já teve algumas partidas, as chances que ele recebeu antes foram importantes por causa disso, mas vamos ver. O Mano Menezes até poderia escalar o Guga por lá também na lateral esquerda improvisado. Acho que não seria a melhor ideia, mas poderia acabar acontecendo, porque o Guga seria um jogador, como é que eu vou dizer, improvisável naquela lateral. Mas acho que o Mano Menezes não faz, também não acho que seja o ideal, acho que é para ir com o esquerdinha mesmo. Mas era algo que já acabou acontecendo com o Diniz, o Guga não vem bem, imagina improvisado. No caso do Serna, é uma manutenção de titularidade do Keno, sem o Nonato, Martinelli ou Alexander, quem que vai jogar? São perguntas que, se a gente tiver a oportunidade de falar com o Mano Menezes hoje aqui na chegada em Curitiba, seriam essenciais da gente falar, né? Acho que não vai rolar entrevista, mas enfim, você pode acompanhar toda a cobertura da chegada do Fluminense aqui a Curitiba, no Jornada KTO 1902, a partir de 7h30 da noite, a gente está ao vivo lá direto do hotel do Fluminense, tá? Então, enfim, os problemas são esses. Nonato basicamente fica entre Alexandre e Martinelli. No ataque, Keno, ou será que pinta um outro meio de campo e entra o Alexander e o Martinelli pro jogo aqui no Couto Pereira? Vamos ver o que o Mano Menezes tá pensando sobre isso, pra gente poder fechar mais uma notícia envolvendo John Arias e um clube turco. Curiosamente, agora o outro, né? O outro clube turco. A gente já ouviu falar há pouco tempo atrás da mídia turca divulgando uma possibilidade do John Arias ir para a equipe do Fenerbahçe. Agora, vou até pegar aqui o nome certinho. O nome do jornalista é Ali Budak. Ele é um jornalista turco, fundador e editor do Gazespor.com e membro de um programa chamado TEPSYD, que eu confesso que não conheço. Não é um dos jornalistas daqueles que a gente coloca uma credibilidade grande assim, não, tá? Só para poder deixar claro. Mas vários meios turcos estão reproduzindo a notícia dele de que o Galatasaray está interessado no jogador da seleção colombiana, John Arias. Alguns veículos, inclusive, citam até a possibilidade do Felipe Melo também, porque o Felipe Melo é ídolo no Galatasaray, ter falado alguma coisa, alguma relação ali com o John Arias, mas a verdade é que é o seguinte, a gente viu há pouco tempo o nome dele ligado ao Fenerbahçe, agora ligado ao Felipe Melo, ao Galatasaray. Bem, o que se fala na Colômbia, inclusive, é que o Felipe Melo é informante do Galatasaray, no sentido de passou informações, né, para contratar John Arias, né, uma matéria do Felipe Molina, lá no AIS, Colômbia, né,
diz que o Galatasaray, onde Felipe Melo é ídolo indiscutível, esteve 5 temporadas por lá, né, o Felipe Melo, e segundo uma informação que também veio da Turquia, o Galatasaray está interessado e já falaram com o Felipe Melo, que conhece muito bem. Sabe que Felipe Melo, que joga com Aras, compartilhou informações sobre o futebolista colombiano com o técnico Okan Buruk e com seu staff. Cara, qual que é o fato sobre essa notícia, tá? Que eu imagino, até sabendo que consultaram para saber sobre o John Aras. Me parece bem claro que é o segundo clube turco que falam que interessa. O John Aras está sendo oferecido para o mercado turco. Será que o mercado turco atrai o John Aras? Se ele está sendo oferecido por lá, subentende-se que ele deu um aval. Pro Fluminense, eles vão pagar um valor muito alto? A gente precisaria saber para formular, mas o que parece é que o John Aras está sendo oferecido para esses clubes turcos. O Galatasaray recebeu a informação, o cara é bom, tem o Felipe Melo, ele joga no Fluminense, vamos consultar aqui o Felipe Melo, o Okan Buruk. Mandou aquele WhatsApp ele bolado pro Felipe Melo, e o Felipe Melo passou as informações ali sobre o John Aras. Isso é a coisa mais normal do mundo no futebol, tá? Muito normal. Perguntar jogador sobre outro jogador, perguntar jogador sobre o ambiente do clube, etc. Enfim. O Keno foi oferecido no Brasil também e ninguém contratou. Vamos ver como é que vai ser essa história do John Aras. Turquia, eu não sei se era o melhor dos caminhos. Mas qual o caminho que o John Aras hoje tem na Europa, tirando os países que ele não quer e os países que não o querem? Pra gente, no final das contas, meu amigo, importa se entrar muita grana. Aí a gente discute se vale a pena ou não vender o John Aras. Por pouca, a gente já sabe que não vale, porque o maluco carrega o Fluminense nas costas e joga muito. Bem, são essas as informações desse vídeo. Vale destacar só que na saideira, tá? Que o Fluminense fez as 5 trocas da Libertadores, adicionando, né? Ignácio, que como eu falei já não pode jogar, Bernal, Nonato, Thiago Silva. E quem foi o outro? Ignácio, Bernal, Donato, Thiago Silva e o Serna, né? Já informou que saíram da lista Alexandre Jesus, Marlon, Marcos Pedro, Douglas Costa e Calegari. O Calegari ainda não foi oficializado lá na Europa, mas com essa saída já garantiu, são 5 jogadores que não estavam mais no Fluminense. Enquanto o Grêmio fez 8 contratações no meio da temporada, se deu mal, né? Só pode trocar 5. Então 3 das contratações do Grêmio não poderão ser inscritos e não jogarão contra o Fluminense. Os que foram inscritos, né, e vão entrar são... Cadê? Deixa eu ver aqui. Os 5 que entraram, né? Bright White, Aravena, Arezo, Monsalve e Gemerson. Quem ficou de fora? Edenilson, bateu pênalti até esses dias, não joga nem a ida nem a volta contra o Fluminense. Rodrigo Caio e o goleiro Rafael Cabral. São esses os jogadores do Grêmio que não jogarão nem ida nem volta contra o Fluminense porque não foram inscritos na Libertadores. Tamo junto, acompanha com a gente a chegada do time lá no Jornada KTO 1902. Até a próxima. Valeu.